A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez no nosso quarto trimestre de 2024. Olha que bênção, último trimestre do nosso ano, e nós estamos falando de um tema muito interessante, muito bom, que são as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Então fique conosco, nós temos muitas coisas boas. E hoje, na lição de número 3, nós vamos falar sobre as promessas de Deus para a igreja. Semana passada nós falamos das promessas de Deus para Israel e hoje nós vamos falar as promessas que são diretamente ligadas para a igreja. Existem promessas que tanto Israel quanto a igreja compartilham, mas existem promessas que é só para Israel, e nós falamos semana passada, e existem promessas que são só para a igreja, e nós vamos falar delas hoje. Mas antes disso, deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos lançar algumas bases sobre o que é a igreja, tá? Para você entender, para você poder passar para os seus alunos, certo? Porque é muito importante que eles compreendam o que é a igreja e por que essa igreja ela tem tantas promessas de Deus. A primeira coisa que nós precisamos compreender o que é a definição de igreja. De igreja é a comunidade de pessoas chamadas por Deus para viverem unidas em Cristo. Tá? Ou seja, todo aquele que aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele é chamado, convocado para fazer parte de uma igreja. Esta igreja é o corpo de Cristo, uma organização espiritual aonde todos os crentes participam desta comunhão em Cristo Jesus. Dentro da teologia, nós temos uma palavra no grego e uma palavra no hebraico que vão definir a igreja. No grego, a conhecida é a eclesia, certo? Que são duas palavras gregas juntas, né? Ek, fora, e kalel, chamados, certo? Então, eclesia é chamados para fora, ou seja, um grupo que foi separado de um grupo maior. Neste ponto, nós falamos do momento que nós tomamos a decisão por Cristo. Quando tomamos a decisão por Cristo, somos colocados à parte do mundo, separados, santificados, tá? Então, esse é eclesia. E isso está muito presente dentro do Novo Testamento. Também nós temos a palavra grega, que é carral, tá? Que ela está no Antigo Testamento e ela tem a mesma ideia de uma comunidade de fé, de um conjunto de pessoas que se reúne para adorar, tá? Então, eclesia no grego e carral no hebraico vai trazer esta ideia de igreja. E nós temos dentro do Novo Testamento uma série de palavras que vai definir os cristãos, certo? Aqueles que estão unidos a Cristo. Por exemplo, nós temos Hagion, que são santos. O que quer dizer a palavra santa? Refere-se àqueles que foram separados por Deus. Lembra de eclesia? Separados por Deus, certo? Para um propósito especial. Qual o propósito esse? Primário, a salvação. Secundário, servir à igreja, servir à eclesia. Tá? Nós temos uma segunda denominação, que chama-se Adelphoi, que nós vamos falar de Adelphoi, é de Adelfo, certo? Irmãos, pessoas que têm um relacionamento fraterno. Você pode ver isso desde o princípio. Os crentes são chamados e se conhecem por irmãos, irmãos na fé. O terceiro descrição, certo? Nós podemos chamar de pistói. Pistóis são os fiéis, aqueles que têm uma comunhão, um projeto de lealdade com Cristo. Então, pistói. Temos matetai, que são discípulos, aqueles que seguem a Cristo. E temos a denominação que ficou mais conhecida a partir de Atos capítulo 11, versículo 26, que são os cristianoi.
ou seja, os cristãos. A ideia de cristianóia, a princípio, era uma forma de xingamento. Ah lá, ó os pequenos Cristo, ó os cristinhos lá, tá? Mas ele trouxe a ideia daqueles que se assemelham tanto com Cristo que são comparados com ele. Então nós temos aí Hagioi, Adelphoi, Matetai, Pistoi e Cristianoi, certo? Santos, irmãos, fiéis, discípulos e cristãos, para definir, certo, o cristão dentro dessa igreja. E eu quero trazer para você aí, tudo isso a título de resenha, tá? 4 definições, ilustrações que a Bíblia traz a respeito da igreja. Tudo isso para você colocar para o teu aluno, para ele entender o escopo geral, por que essas promessas são tão importantes. O primeiro exemplo, certo? A primeira ilustração, nós vamos chamar de corpo de Cristo, tá? A igreja é comparada a um corpo, onde Cristo é a cabeça e os crentes são os seus membros, ou seja, a cabeça é Cristo, o restante do corpo é a igreja, nos seus vários aspectos. Nós temos desde os membros mais importantes, tá, até os mais simples, todos eles são necessários para que haja um perfeito funcionamento do corpo. E lembrando que todo membro fora do corpo, todo membro amputado, separado do corpo, ele morre. Então essa ideia de desigrejado é uma ideia que foge dos princípios bíblicos, ok? O terceiro ponto, terceira ilustração, templo do Deus vivo. O que você faz no templo? Você adora. E o nosso corpo, o nosso coração, o nosso ser é chamado para ser um templo espiritual. Por quê? Porque o Senhor Jesus, certo? Ele habita em nós e ele deixou claro que o Espírito Santo, ele estaria conosco. Então, precisa haver culto, adoração, celebração todos os dias. Terceira ilustração, família de Deus. A família da fé, a igreja, ela é comparada à família de Deus, onde Deus é o Pai e nós somos seus filhos por adoção. Em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. Então nós somos uma família de Deus. E o quarto exemplo aí para nós irmos encerrando esse ponto é rebanho de Deus, aonde cada um de nós somos chamados para viver e sermos cuidados pelo bom pastor. Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 11 a 16, 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 2 a 4, vai falar desse rebanho cuidado, protegido, né, por Cristo. Então, cada um de nós, em Cristo Jesus, somos membros, tá? Somos membros um dos outros, como corpo, como família, mas somos cuidados por Cristo como rebanho, ok? Então, irmãos, tudo isso é só uma breve ilustração. Se você quiser, você pode pedir o nosso material de apoio, tá? Toda semana eu preparo um material, esse daqui está com 11 páginas, um material de apoio para te ajudar no desenvolvimento da sua lição, tá bom? Então, entra aqui embaixo, tem um link no WhatsApp e nesse link você consegue entrar em contato conosco e nós vamos passar para você neste grupo todos os dias material de apoio, material que vai te ajudar muito no desenvolvimento da sua aula. E não se esqueça, deixa um like, certo? Se inscreve no nosso canal e conta para mim quais as promessas de Deus você está vivendo hoje. O que o Senhor te prometeu e Ele cumpriu e está vivendo. E você está vivendo hoje estas promessas. Vamos lá para a continuação da nossa aula. O textuário diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Só que veja bem, nós temos duas palavras aqui que são semelhantes. Pedro e pedra. Pedro é Petros. Petros é um fragmento de pedra, um pedregulho, uma pedra pequena. E Petra é uma rocha, certo? É uma rocha. É como se Jesus estivesse dizendo para Pedro assim, olha, porém eu te digo que você é um pedregulho, mas sobre esta rocha edificarei a minha eclesia. Ou seja, você é pequenininho, mas esta rocha, qual rocha? A sua declaração, né? A sua declaração que eu sou o Cristo, tá? Esta é a rocha. A igreja é formada em Cristo. E é por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Verdade prática. As promessas de Deus para a igreja são gloriosas. Promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do corpo. Ou seja, em suma, nós temos 3 promessas: vida eterna, poder e glorificação. E é isso que nós vamos falar a partir de agora no nosso primeiro tópico: a natureza da promessa de Deus. Antes de nós entrarmos no primeiro subtópico, deixa eu te explicar uma coisa. Esta ideia de natureza, certo? De natureza, quando nós falamos disso, nós falamos da onde procede, a origem, a raiz, o caráter desta promessa. Nós precisamos notar que antes de tudo, certo? Vem sobre nós a promessa da salvação. João capítulo 3, versículo 14 e 15. O que está escrito lá? Certo? Está trazendo a lembrança um texto lá de Números 21, de 6 a 8. Quando os israelitas foram, por causa do seu pecado, o Senhor mandou serpentes abrasadoras que picavam os israelitas e eles morriam. E o Senhor deu uma ordem para Moisés, que ele deveria fazer a imagem de uma serpente, colocar sobre uma estaca, e todos aqueles que olhassem para a serpente, eles seriam curados. Em João capítulo 3, versículo 14 e 15, Jesus se compara com aquela serpente, certo? Tanto na questão da cura para a morte do pecado, como a ideia de ser levantado. Então o Senhor Jesus deixa bem claro que a nossa primeira promessa está ligada diretamente a crermos nele para a salvação. Depois, as demais promessas, elas vão acontecendo, ok? Só para nós colocarmos uma base aí, para nós podermos ir entendendo esta ideia de promessas de Deus. Primeiro subtópico: a promessa de sinais sobrenaturais. Então já ficou claro que esta promessa, ela vem logo depois da promessa da salvação. Primeiramente, nós recebemos a promessa da salvação. E a Bíblia vai dizer que os sinais seguirão quem? Aos que crerem. Quem crerem no quê? Na salvação. Então, a proclamação do Evangelho é realizada através da pregação, ensino e sinais miraculosos, que são importantíssimos, porque eles atraem as pessoas para ouvir a palavra de Deus. Então, todo salvo tem a prerrogativa de ser usado por Deus para pregar a palavra e também para ser usado por ele, independente se é batizado ou não com o Espírito Santo. Agora, subtópico 2 vai falar a promessa de revestimento de poder. Aí não vai ficando um pouco mais espesso. Por quê? Porque nós precisamos entender que para você receber poder, você precisa ser salvo e você precisa crer no sobrenatural de Deus. Dá uma olhadinha lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que está escrito bem assim, ó: mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O texto ele vai usar uma partícula de ligação, o mas, certo? O mas. É uma conjunção adversativa que liga
termos e expressões. Os versículos anteriores estavam mostrando os discípulos pasmados, desanimados, porque o Senhor havia morrido e ele seria assunto aos céus. Ele deixou bem claro isso. Então nele estava tendo um temor. E a ordem de Jesus é essa: não vão para o lugar, fiquem em Jerusalém, porque vocês serão revestidos de poder. Este revestimento de poder é exatamente o batismo com o Espírito Santo. Falar em línguas, autoridade para falar em o nome de Jesus e pregar o nome de Jesus. Esse revestimento de poder não seria somente a mola propulsora para toda a obra de missões, mas ela capacitaria cada crente, cada homem e mulher a pregar as boas novas e levar o mundo todo a Cristo. Então, por isso que nós precisamos do revestimento de poder, porque em determinados momentos é somente o poder de Deus para abrir as portas para a pregação do Evangelho. O nosso terceiro subtópico diz assim: promessas espirituais para uma instituição espiritual. Olha só, a nossa primeira referência à igreja está exatamente em Mateus 16, 18, certo? Que é o nosso texto áureo. Antes disso, não existe nenhuma referência à igreja, eclesia. Tá? Nós temos carral, nós já falamos disso na nossa introdução. Tá? Mas a palavra eclesia vem ali, certo? A ideia de um povo separado e tirado para fora. Tá? A igreja é muito mais do que uma reunião de pessoas. Ela é o corpo de Cristo em movimento. Guarde isso daí. A cabeça está no céu, o corpo está na terra. Então, se nós entendemos, né, que a igreja precisa de uma organização, e ela precisa, eu pertenço à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nós temos um CNPJ, nós temos o estatuto, nós temos uma conta no banco ligado a esse CNPJ, nós temos uma diretoria, como pede a Constituição Federal, nós temos. Então a igreja ela é uma organização, mas antes de tudo, ela é um organismo vivo, um organismo que reflete a graça e a glória do Senhor, tá? Por isso, a igreja, no Novo Testamento, ela é chamada de corpo de Cristo, templo de Deus, noiva de Cristo, tá? Então, existe essa ideia de relacionamento. A igreja, ela é tanto uma organização como um organismo, ok? E os dois precisam estar vivendo em constante união. Você não pode ter uma igreja sem estar devidamente balizada na Constituição Federal. Mas você não pode ter uma igreja que não viva esse lado espiritual, místico do Evangelho, porque senão seria apenas uma reunião de amigos, tá bom? Então, essa é as promessas espirituais para esta entidade espiritual que é a igreja. O que acontece? Entra governo, sai governo, governos apoiam a igreja, governos não apoiam a igreja, mas a palavra de Deus é assim, ó, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nosso segundo tópico diz assim, as promessas de Deus para a igreja. Então nós começamos falando, né, sobre a igreja, né, e agora nós vamos afunilar agora as promessas. O primeiro subtópico fala assim, a promessa da vida eterna. Esta promessa está diretamente ligada à decisão que tomamos de entregar a nossa vida a Cristo e servirmos a Ele constantemente, de todo o coração. Tá? Quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós tomamos a decisão de entregar a Ele as nossas dores, nossos pecados, nossos sofrimentos, os nossos cansaços, e Ele promete nos trazer alívio, segundo Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Tá? E
E com esta decisão começa a nossa caminhada em direção à salvação. Na lição de número 5, nós vamos falar com mais propriedade a respeito da nossa salvação. Mas quando ali nos capítulos 28 de Mateus, 16 de Marcos, é estabelecido a grande comissão, dentro da grande comissão fica a obrigação que todo crente tem de pregar o evangelho. Pregar para quê? Para que outros conheçam a boa nova também. Tá? E isto vai direcionar a nossa vida eterna, certo? A nossa vida eterna. Porque, entenda bem, todo ser humano, ele é eterno a partir do nascimento. Todo ser humano, certo? Quer seja um santo homem de Deus, quer seja um ébrio. Quer ele aceite a Jesus, quer não aceite. Ele é eterno. Mas você vai escolher a sua eternidade com Deus ou a sua eternidade sem Deus. Tá? Mateus capítulo 25, versículo 46 diz assim: e eles irão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Ou seja, a eternidade está no coração do homem. Eternidade sem Deus, eternidade com Deus. O Evangelho de João, ele vai apresentar para nós o caminho e o destino do salvo. João capítulo 14, versículo 6. Jesus diz assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, é muito simples e direto. Existe um caminho. É um caminho de verdade. E este caminho nos conduz à vida. E no final deste caminho, nós temos um encontro e relacionamento com o Pai. Então, todos nós somos chamados. Temos a promessa da vida eterna. O segundo subtópico diz assim: promessa de poder. Como já falei, a promessa de poder está diretamente ligada à promessa de salvação e vida eterna. Você só pode receber poder se você for salvo, tá? Mas veja bem, nós como crentes, né, pentecostais, nós cremos no batismo com o Espírito Santo como sendo a segunda bênção. A primeira bênção, ela é a salvação. A segunda bênção é o batismo com o Espírito Santo. Quando eu, Emerson, tomei a decisão por Cristo, automaticamente o Espírito Santo veio viver em mim. É o Espírito que me santifica, o Espírito santificador. Entenda bem. Entenda a diferença do Espírito de santificação e o batismo com o Espírito Santo. Eu só posso viver em santidade porque o Espírito Santo está em mim, dizendo assim: ó, Emerson, não fale, não pegue, não olhe, não vá, não toque, ok? Então, o Espírito Santo, ele vai trabalhando em mim. Agora, o batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder para quê? Para pregarmos o Evangelho de Cristo com autoridade. Jesus vai falar desse revestimento de poder em João 14, de 15 a 27. Né? João Batista, em Mateus 3 e 11, também vai falar desse revestimento de poder que vai acontecer em Atos capítulo 2. Esta promessa foi feita, né, em Atos dos Apóstolos também. Atos 1 e 5, Atos 8, e foi experimentada naquele tempo por vários irmãos. Atos capítulo 10, versículo 44, Atos 19, verso 6. Tá? E ao longo da história, muitos dos nossos irmãos, muitas igrejas têm experimentado esse fervor que o batismo com o Espírito Santo tem e chega até nós. Por que chegou até nós? Porque existe um fervor espiritual, um desejo de realizar a obra de Cristo que vem através do batismo com o Espírito Santo. E a nossa terceira promessa é a promessa da glorificação do corpo. Esta promessa,
está entrelaçada a promessa de vida. Pois para que nós possamos viver a nossa vida eternamente com Cristo, nós precisamos o quê? De um novo corpo. Esse corpo não suportará a eternidade. Este corpo, meu corpo, o teu corpo, ele tem prazo de validade. Alguns se deterioram antes, outros duram mais um pouquinho, mas todos têm prazo de validade, tá? E Paulo deixa isso muito claro em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 53 e 54, onde Paulo vai dizer assim, ó: porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade. Ou seja, é uma forma do Senhor nos preservar para estarmos eternamente com Ele, tá? Então, esta ideia de imortalidade, de corruptibilidade, tem a ver com a glorificação do corpo. Presta bem atenção, o que Paulo vai falar aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo 21. Que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Olha só, Paulo vai dizer primeiro, em Coríntios, 1 Coríntios 15, que o nosso corpo é corruptível, se corrompe. Daí em Filipenses diz que o nosso corpo está abatido. Porém, ele vai dizer tanto num texto quanto no outro, que o Senhor, ele transformará o nosso corpo à semelhança do dele. Pronto, acabou, tá? Pronto, acabou. E isto vai acontecer quando? Quando na segunda vinda de Cristo, no momento do arrebatamento, dois eventos vão acontecer. Primeiro, a ressurreição dos mortos. Todos que morreram em Cristo, desde Adão até o último antes do arrebatamento, será ressuscitado. Aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. Mas, ao mesmo tempo, algo vai acontecer, que é a glorificação dos corpos. Porque só entrará no céu aqueles que tiverem corpo glorificado. Então, tanto os ressuscitados quanto os arrebatados terão seus corpos glorificados para entrar no céu, aonde viveremos eternamente com Cristo, ok? O nosso terceiro tópico diz assim: condições para viver as promessas de Deus. Lembra que nós falamos já na primeira aula que existem promessas incondicionais, que são aquelas que não dependem de nada que o homem faça. Deus quer fazer e ele vai fazer. E existem as promessas condicionais, que está ligada ao quê? A nossa fé, a nossa fidelidade, está ligada à nossa obediência. E é disso que nós vamos falar agora, tá? Primeiro subtópico, é preciso crer. As escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento da promessa, tá? A Bíblia vai mostrar que Abraão recebeu a promessa que seria pai de uma grande nação. Ele creu, perseverou na fé e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos 4:3, Gênesis 21:5, tá? E o que nós precisamos hoje? Nós precisamos continuar batalhando pela fé que uma vez foi dada nos santos. Por quê? Em todo tempo existem situações que tentam roubar, minar, tirar a nossa fé. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos batalhar para mantermos firmes. Segundo ponto, é preciso ser fiel, certo? A fidelidade a Deus é um tema central nas Escrituras. E vemos repetidas promessas de Deus que se cumprem na vida daqueles que são fiéis. Nós já falamos de Abraão,
que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. A fé e a obediência de Abraão o tornaram digno de ver o cumprimento da promessa de Deus. Tá? Nós temos outro caso, Josué e Calebe. A Bíblia vai dizer que Moisés manda 12 espias, 10 se corrompem pelo caminho, mas 2 se mantêm fiéis, certo? Josué e Calebe se mantêm fiéis à promessa de Deus. E o Senhor vai falar não somente com eles a respeito da promessa para a nação, mas também de uma promessa de Deus para eles, certo? Que eles teriam suas terras, viveriam muito. Então nós temos as promessas de Deus ali também, tá? O Senhor Jesus vai falar da fidelidade na busca do seu reino, da sua presença em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, seja fiel e o Senhor abençoará a sua vida e a sua casa. E o terceiro subtópico vai falar sobre é preciso obedecer a Deus. Esse subtópico é exatamente para fazer um gancho para a lição de número 4. A lição de número 4 vai falar sobre promessa e obediência. E só para nós pegarmos um texto aqui, se você for lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, está escrito assim: porém disse Samuel, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor que sacrificar, e atender é melhor que gordura de carneiro. Ou seja, a obediência, ela agrada ao coração de Deus. Nós sabemos o contexto. O Senhor deu uma ordem para Saul. A ordem era simples: mata todo mundo. Não era simples porque era terrível, mas mata todo mundo. Tinha um propósito espiritual ali: mata todo mundo. E o que Saul fez? Falou: não, vamos matar só uma parte, vamos tirar o melhor, vamos tirar mulheres e crianças para serem empregados, vamos trazer o rei para que sirva de espetáculo, vamos salvar o gado. O Senhor não queria isso. O Senhor queria obediência. Obediência é a chave para alcançarmos as promessas de Deus. Para encerrarmos, nossa conclusão.